Obrigado, Pai, por nos conceder a oportunidade de te conhecer mais profundamente. Obrigado, Jesus, por nos apresentar ao Pai e nos aceitar como irmãos teus, à medida que agimos como tu nos ensinastes. Obrigado, Espírito Santo, por nos santificar, dando-nos coragem para enfrentar as batalhas do dia a dia e dando-nos a paciência para esperar o momento de Deus para aquilo que não podemos mudar, e que na hora certa nos fazes ouvir as palavras do Mestre. Felizes são as pessoas que podem ver e ouvir o que vocês estão vendo e ouvindo. Jesus é o caminho, verdade e a vida, aquele que nos revela ao Pai. Dá-me um coração puro, Pai, para acolhê-lo e reconhecê-lo nos momentos diversos da minha vida, com a ajuda da tua graça. Faze, ó Pai, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e que todos consigamos a vida eterna. Dai a teus filhos, Pai, a graça do entendimento da tua mensagem e nos fortaleça diante das obras do encardido, para que possamos ser merecedores da tua graça e da tua misericórdia. Espírito que cura interiormente, toca o mais íntimo de meu ser, para que eu consiga superar o meu egoísmo e sejas capaz de levar os benefícios de Deus a quem precisa de mim. Pai, cura-me da cegueira que me impede de reconhecer a tua presença na salvação da minha vida, realizada pela ação misericordiosa de teu Filho Jesus. Livra-me de reduzir a minha adesão a Jesus a meros palavreado. Ajuda-me a transformar os ensinamentos dele em norma de vida. Assim estarei fazendo a tua santa vontade. Que assim seja. Amém. Eu me chamo Luiz Cláudio. Iniciamos agora a nossa liturgia diária. A palavra que hoje, amados irmãos e irmãs, compartilho com vocês, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 31 ao 42. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhes então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi por ele que me enviou. Palavra
da salvação. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, dentre tantas coisas que nos traça, está o caminho da santidade que passa pelo seguimento a Cristo. Fazer-se seus discípulos, isto é, o caminho da santidade, é na realidade um caminho na verdade e na liberdade. De fato, Jesus disse: se permanecerdes fiéis à minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Propor a santidade de vida, mas não é do que propor o caminho da verdade e também da liberdade. À luz da fé, a santidade é vida na verdade total, não limitada às realidades materiais ou apenas à vida terrena. Com efeito, o santo tem em consideração tanto os bens materiais como os espirituais. Tem em consideração tanto a realidade terrena como a sobrenatural. Contempla a própria vida, não apenas na perspectiva temporal, mas também eterna. Por outras palavras, o santo vive na verdade, considerando todos os aspectos da própria existência. O aspecto mais importante é aquele que deseja a santidade, que abre-se a Deus, que é o bem supremo e a fonte da verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós podemos confirmar esta passagem no livro de João, no capítulo 14, no versículo 6. Depois da sua morte e ressurreição, prometeu que nos enviaria o Espírito Santo como o Espírito da verdade, que nos guiaria à verdade total. Isso está em João, no capítulo 16, no versículo 13. Rezou, orou ao Pai pelos seus discípulos, consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Isso está em João, no capítulo 17, no versículo 17. Diante de Pilatos, disse: foi por isso que nasci, e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Isso está em João, no capítulo 18, no versículo 37. Seguindo radicalmente Cristo, caminhamos na verdade total, na verdade que não desilude. Isso está em Romanos, no capítulo 9, no versículo 33. A santidade de vida e a abertura à graça ajuda-nos, na realidade, a compreender mais profundamente as verdades de Deus. São Paulo justamente escreve: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Para ele são loucura e não é capaz de as compreender. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Ou ainda: todo aquele que peca não viu Deus nem o conheceu. Isso está em João, 1 João, no capítulo 3, no versículo 6. Não alcançamos a contemplação plena do rosto do Senhor unicamente com as nossas forças, mas deixando-nos guiar pela graça. Só a experiência do silêncio e da oração oferece o horizonte adequado no qual pode maturar e desenvolver-se o conhecimento mais verdadeiro, aderente e coerente do mistério de Deus. Por esse motivo, com frequência, nos surpreende a compreensão perspicaz da verdade de Deus que os santos demonstram, mesmo os que não fizeram muitos estudos. Sim, o caminho da santidade é um caminho na verdade total. No Evangelho, Jesus diz também que a verdade vos libertará. O Mestre Divino fala aqui da liberdade verdadeira e espiritual. Na realidade, o caminho na verdade, isto é, o olhar sobre todos os aspectos da nossa existência, ajuda-nos a encontrar uma justa escala de valores, ajuda-nos, por conseguinte, a não nos tornarmos ou a permanecermos escravos dos bens materiais
e das nossas concupiscências, dos vícios, dos pecados, mas estimula-nos e torna-nos capazes de desejar os valores mais importantes, indestrutíveis, perenes. Jesus, no Evangelho de hoje, responde aos judeus de maneira clara: em verdade eu vos digo, aquele que cometer pecado é escravo do pecado. Vem à nossa mente tantos jovens que hoje são escravos da droga, do sexo, do prazer, do dinheiro, do orgulho, da preguiça, da inveja. Não são livres, amados irmãos. Não são livres também de desejar os valores maiores. Contudo, quem de nós não experimentou ou não experimenta em maior ou menor medida a escravidão de vários vícios e debilidades? Todos nós, depois de erros em nossas vidas, nós devemos nos esforçar bastante para encontrar a liberdade espiritual, isto é, para partir as correntes dos maus hábitos e das paixões carnal. À medida em que servamos a Deus, nós somos livres. Todos nós somos livres a partir do momento que nós servimos a Deus. Enquanto que na medida em que servimos a lei do pecado, somos escravos, nos tornamos escravos do pecado. Temos também que ter a consciência de que a liberdade espiritual não se alcança plenamente com as próprias forças, mas unicamente através da graça, da ajuda do Senhor. Contudo, Jesus afirma isto de maneira clara no Evangelho de hoje, esse Evangelho que nós acabamos de ouvir. Por conseguinte, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Portanto, seremos verdadeiramente livres se o Filho nos libertar. O caminho da santidade é um caminho para a liberdade verdadeira e espiritual, que pode manifestar-se até em condições de contrição exterior. Assim, voltam à nossa mente as palavras de Jesus no Evangelho de hoje: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Peçamos ao Senhor que nos ajude a saber aceitar seriamente o convite à santidade das nossas condições da nossa vida cotidiana, que mais não é que um convite a caminhar na verdade total e na liberdade autêntica, na procura e na aproximação do nosso Deus. Amados irmãos e irmãs, essa mensagem de hoje, eu quero deixar aqui também, frisar um versículo. Eu gostaria que todos vocês dessem uma confirmada, estudassem esse versículo. Versículo 42 desta mesma mensagem, desta mesma liturgia. Respondeu-lhes Jesus: se Deus fosse vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. É Deus que está dizendo, amados irmãos e irmãs. É Ele que nos diz que nem todos são filhos de Deus. Muitas das pessoas falam: todos nós somos filhos de Deus. A palavra nos está dizendo o contrário. Eu gostaria que vocês lessem, frisassem a sua atenção nesse versículo 42. Vou repetir: respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, se Deus fosse o vosso Pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele quem me enviou. A palavra nos diz que nem todos são filhos de Deus. Certamente todos nós temos aquelas pessoas que vivem infernizando as nossas vidas. Enquanto ela estiver servindo o pecado, ela não é filho de Deus. Ela está servindo o encardido, portanto, ela é filha do diabo. Amém? Amados irmãos e irmãs, a reflexão desta mensagem de hoje, ela começa com uma pergunta: em que consiste a liberdade? A resposta a esta pergunta sempre nos parece clara, mas só à primeira vista. O Evangelho de hoje nos mostra que os judeus pensaram que eram livres e, no entanto, não eram, porque existem muitas formas sutis de escravidão.
sendo que as piores são as mais tendências ao mal, as nossas imaturidades, as nossas fraquezas, e são piores porque brotam no nosso interior, nos enganando, porque pensamos que estamos fazendo a nossa vontade, quando na verdade estamos cedendo aos nossos desejos, que não nos deixam ser livres. Somente permanecendo unidos a Cristo é que podemos vencer a nossa natureza e sermos verdadeiramente livres. Amém? Eu espero mais uma vez ter conseguido transmitir a cada um de vocês um pouquinho mais do Evangelho e da Palavra do nosso Deus. Vocês já perceberam, uma mensagem belíssima dessa. Eu não vou deixar de recomendar a você que procure aí na sua Bíblia, que você procure estudar mais. Repetindo, ela se encontra no livro do Evangelho de João, no capítulo 8, do versículo 31 ao 42. Que você procure ler, procure extrair mais desta palavra, o que mais Cristo tem para você. Amém? À medida que eu ensino, eu também aprendo. À medida que eu evangelizo, eu também sou evangelizado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E todo aquele que crê, diga amém. Que Deus, nosso Pai, venha sobre todos nós em mais esse dia de hoje e que nos abençoe a todos. Fiquem todos nas graças do nosso Deus. Que assim seja. Amém.